Olá! Mais uma vez nós estamos aqui na nossa classe Esther, na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso. Vamos orar para iniciar nossa aula. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, podendo, Senhor, ter a liberdade de aprender mais do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua proteção, por cada dia, Senhor, o Senhor nos dá forças para viver e, principalmente, Senhor, pedimos que nos dê sabedoria para viver de uma forma que o agrade, Pai. Abençoa, Senhor, nossa aula hoje, esteja falando ao coração de cada um, Senhor, para que aquilo que necessitamos ouvir, nós possamos estar com os nossos ouvidos abertos, atentos, Senhor, a realmente ouvir sua voz. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Antes de começar especificamente a nossa aula de hoje, eu gostaria de prestar uma homenagem a um grande amigo e que, além de ser um amigo mais que um irmão, foi um grande professor. Nunca tive aulas no seminário, por exemplo, com ele, mas eu tive grandes aulas em praças de alimentação, em casas de férias, em situações que aparentemente não seriam momentos de falarmos de Deus, estaríamos fazendo outras coisas, mas era impossível estar perto do meu grande amigo Márcio e não ver sair da boca dele um transbordar do conhecimento de Deus que ele construiu diariamente. Então, era muito natural falar de Deus com ele. E tenho certeza que sua vida foi um exemplo do que nós vamos estudar aqui hoje. Ele verdadeiramente foi um filho de Deus aqui e hoje tenho a certeza de que está ao lado do Pai, sendo aprovado como aquele que influenciou tantas vidas, aquele que literalmente fez a diferença no tempo que esteve aqui. Então, toda a honra e toda a glória ao Senhor e o desejo de que o consolo de Deus venha sobre o nosso coração, de todos nós que o amávamos, da sua família, da sua mãe, que Deus realmente, aquele Deus que ele sempre falou, né? Aquele Deus que foi tão real na vida dele, venha também ser real na nossa vida. Bom, depois desse parênteses, vamos à nossa aula de hoje. Ela é uma continuidade da nossa aula da semana passada e, portanto, se você não ouviu, eu indico que você pare aqui agora e vá lá no canal, na aula da semana passada, para que você tenha uma compreensão ampla do que nós estamos falando aqui, desse conceito tão importante que é a questão da adoção. Nós temos estudado todos esses meses, apoiados no livro de J. Packer, O Conhecimento de Deus, e nós temos agora na terceira parte do livro falado da ação de Deus na nossa vida. E a semana passada nós estivemos falando mais intensamente sobre esse tema, que é o tema da adoção. Nós já tínhamos falado sobre a propiciação, o fato de que a morte de Jesus nos tirou da ira, né, de sermos objetos da ira de Deus. E isso foi maravilhoso. A questão da justificação, de que Jesus morreu pelos nossos pecados, que ele nos justificou e por isso temos acesso aos céus, né? Acesso a um novo nascimento, a uma nova vida. Mas a obra não seria completa se nós não falássemos desse aspecto que é o aspecto de expressão maior do amor de Deus, que é o aspecto da sua inteira graça em relação aos homens, que é o fato de, além
de nós termos sido salvos da sua ira, além deles ter nos resgatado do inferno e da morte eterna, ele nos tornou seus filhos, ele nos adotou, né? Ele nos fez seus herdeiros, e esse é um privilégio, uma alegria enorme, né? Então, a semana passada nós estivemos falando sobre essa condição de filhos e tudo que isso implica, ter a Deus como nosso Pai, a sua autoridade, a sua proteção, o acesso a falarmos com Ele, tudo que isso envolve. E a palavra adoção significa no grego estabelecer como filho. E ela aparece apenas 5 vezes, e dessas 5 vezes, 3 dessas vezes referem-se à relação do cristão com Deus em Cristo. Nós vamos ver lá em Romanos, capítulo 8, versículo 15. Porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Nós podemos ver também em Gálatas, capítulo 4, versículo 5. Gálatas 4, 5 diz: para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E mais um texto em Efésios, capítulo 1, versículo 5, que diz: e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. A adoção é o núcleo e o ponto focal de todo o ensinamento do Novo Testamento. Nós precisamos entender todo o Novo Testamento sobre esse ponto de vista, sobre o fato de que nos tornamos filhos de Deus, que nós somos, né, de maneira especial, adotados por Deus. Nós já falamos a semana passada que, nos tempos antigos, você adotava um adulto para que ele tivesse todos os direitos de filho, que ele herdasse todos os seus bens. Você o colocava realmente na posição de filho. E é isso que Deus fez conosco. Ele nos colocou nesta posição. O Filho de Deus é Jesus Cristo. Imagine que nós, pecadores, a partir da morte de Jesus, quando Deus nos resgata, quando nós nos arrependemos, nós entregamos nossa vida ao Senhor, quando Ele nos torna filhos, quando todo esse processo acontece, né? Assim como Jesus, nós somos filhos de Deus, e nós vamos ver hoje o que essa adoção representa para nós. Que coisas que nós podemos entender a partir disso. J. Packer trabalha com uma ideia muito importante. Ele diz o seguinte: se eu fosse definir a mensagem do Novo Testamento em 3 palavras, a minha proposta seria adoção pela propiciação. Adotados a partir do aplacamento da ira de Deus. Então, quando nós pensamos nisso, do que nós éramos, objetos da ira de Deus, ser transformados para filhos, nós então podemos compreender algumas verdades importantes da palavra de Deus. E é isso que nós vamos ver hoje. A primeira delas é que a adoção nos mostra a grandeza do amor do nosso Deus. Nós temos no Novo Testamento 2 coisas para medir o amor de Deus. A primeira delas é a cruz, com certeza, né? A cruz de Cristo revela realmente o amor de Deus. Ele entregou o seu Filho. Em Romanos, capítulo 5, versículo 8, nós temos: mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Com certeza, essa é uma grande demonstração de amor, né? Deus ter nos amado, ter entregue o seu Filho por nós quando nós ainda éramos pecadores.
Mas o segundo aspecto que a segunda medida, né, desse amor de Deus é o dom da filiação. 1 João, capítulo 3, versículo 1, diz: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. De todos os dons da graça, a adoção é o maior deles. É a maior expressão da graça de Deus. O dom do perdão de todos os nossos pecados, né? O dom da aceitação de Deus por nós, tudo isso é muito grande. Mas Packer afirma aqui, quando você percebe que Deus o tirou da sarjeta, por assim dizer, e lhe tornou um filho em sua própria casa, você milagrosamente perdoado, depois de ser um ofensor, culpado, ingrato, rebelde, perverso como era, a sua consciência do amor de Deus, que excede todo o entendimento, torna-se maior do que as palavras podem expressar. Quando você se conscientiza disso, né, você entende esse amor que é inexplicável de Deus por nós. Temos que ter a consciência de que nós não estávamos aptos a ser da família de Deus. Deus não tinha obrigação nenhuma de nos adotar como filhos, né? Esse foi um ato espontâneo da sua graça. Ele nos amou, nos resgatou, nos perdoou, nos tomou como seus filhos e filhas e se entregou a nós como nosso Pai. Sua graça não se interrompe com esse ato inicial, mas, assim como o amor dos pais humanos não termina com o processo legal da adoção, esse amor, né, ele continua. Deus tem um amor tão grande por nós que ele nos tornou seus filhos e a partir dali, em toda a nossa vida nesse mundo, né, e por toda a eternidade, esse amor se tornará presente e real. O amor de um pai por seu filho. Pensando nesse amor revelado em cuidado, em proteção, em correção. Um amor que nós vivenciaremos por toda a eternidade. Como filho pródigo, nós poderíamos dizer, eu não sou digno de ser chamado seu filho, né? Me trate aí como um dos seus servos, que já tá bom. Mas Deus não nos vê assim. Ele realmente nos vê como filhos. E é como, portanto, um conto de fadas. O monarca adota crianças abandonadas e errantes para torná-las príncipes e princesas. Por isso que João diz, veja que grande amor. Você consegue ter essa consciência do grande amor? A adoção revela a grandeza desse amor de Deus. A segunda coisa que a adoção nos revela, nos mostra, é a glória da esperança cristã. O cristianismo do Novo Testamento, ele é uma religião de esperança, uma fé que olha para frente. E quando nós falamos dessa esperança cristã, nós não estamos falando de uma probabilidade, porque a palavra esperança, muitas vezes, ela traz para nós, no nosso cotidiano, um aspecto de incerteza. Ah, eu tenho esperança de que vai passar, eu tenho esperança de que eu vou ser curado, eu tenho esperança. Mas a esperança que a adoção como filhos nos traz, não é essa esperança como uma probabilidade, né, como uma possibilidade, mas é uma esperança como uma certeza garantida, como uma herança prometida. Nós temos uma esperança e por exemplo, quando a gente fala, eu tenho a esperança de reencontrá-lo, quando alguma pessoa querida morre, né? Eu tenho a esperança de reencontrá-lo. Não esperança no sentido de, eu tenho essa possibilidade, pode ser que sim, pode ser que não. Não, eu tenho, se o meu amigo foi resgatado pelo Senhor, se ele é salvo, né?
e que se eu sou salva, nós teremos uma eternidade juntas. Então é uma certeza garantida, é uma herança prometida. Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17 diz: somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Gálatas 4:7 diz: de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Então, a riqueza de nosso Pai é imensurável e herdaremos toda essa riqueza. Então, a doutrina da adoção nos diz que a soma e a substância da nossa herança prometida é a participação na glória de Cristo. Nós participaremos da glória de Cristo. Nós seremos semelhantes a Jesus. Jesus morreu, ressuscitou e vive na glória de Deus, né? E é exatamente isso que está reservado a nós. 1 João, capítulo 3, versículo 2 diz: agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Nós teremos os nossos olhos abertos, nós enxergaremos toda a glória de Deus, né? Nós poderemos ver realmente Jesus como ele é, e isso nos é garantido pelo fato de que Deus nos tornou seus filhos, pelo fato de que nós somos herdeiros de Deus. Então, essa será a grande bênção da nossa ressurreição. A revelação dos filhos de Deus, pois a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8, 19 e 21. Então, a doutrina da adoção nos diz que a experiência do céu será de um encontro de família, quando o grande exército dos remidos se reunir numa comunhão face a face com Deus Pai e Jesus como irmão. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. João, capítulo 17, versículo 24. Haveremos de vê-lo como ele é. 1 João 3:2. Então, nós temos vários textos, né, que falam que nós veremos o Senhor face a face e essa será a nossa eternidade. Então, a adoção nos traz essa certeza garantida, nos traz essa esperança real. Em terceiro lugar, a nossa adoção nos dá a chave para a compreensão do ministério do Espírito Santo. Muito se fala sobre o Espírito Santo. Muitas pessoas buscam experiências, né, transcendentes, experiências. Eu tenho que ser batizado pelo Espírito Santo, eu tenho que ser selado, eu tenho que falar línguas. Querem manifestações do Espírito Santo. Elas não têm a compreensão real de qual é o ministério do Espírito Santo na vida daqueles que se tornaram filhos de Deus. Então, nós temos que olhar para a verdade da adoção sobre o ministério do Espírito na nossa vida, né? A busca por essa explosão interior, em vez de realmente uma comunhão interior, demonstra essa incompreensão acerca do ministério do Espírito Santo na nossa vida. O ministério do Espírito Santo na nossa vida não é uma explosão de emoções, né? Eu senti uma coisa, era o Espírito Santo. Não. O ministério do Espírito Santo é essa comunhão real, essa comunhão interior entre os seus filhos e o Pai. O Espírito Santo que habita em nós, ele tem
essa função, esse ministério, né, de aperfeiçoar esse relacionamento do pai com os seus filhos. A sua tarefa e propósito é fazer com que os cristãos percebam com clareza cada vez maior o significado do seu relacionamento filial com Deus em Cristo e levá-los a uma reação cada vez mais profunda com Deus nesta relação. O Espírito Santo vem para nos conscientizar dessa relação de filhos que nós temos com Deus, dessa motivação na nossa vida cristã que deve ser esse relacionamento com o Pai. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Romanos 8,15. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito do seu Filho, que clama Abba, Pai. Gálatas 4:6. Então, nós vamos ver o trabalho do Espírito Santo na nossa vida sobre 3 aspectos. Primeiramente, como eu já disse aqui, ele nos torna e nos mantém conscientes de que nós somos filhos de Deus pela graça através de Jesus Cristo. É o Espírito Santo que nos conscientiza disso, né? Então, é uma tarefa do Espírito, essa conscientização. O Espírito toca o nosso coração, nós nos reconhecemos como pecadores, ele clareia a nossa mente para o caminho de purificação, que é a aceitação de Jesus como o Salvador, como aquele que veio realmente em resgate, em nosso resgate, e ele nos traz essa consciência de que nós somos filhos de Deus. Então, essa é a tarefa dele. A segunda tarefa dele, ele nos leva a olhar para Deus como um pai, mostrando para com ele a ousadia respeitosa e a confiança ilimitada que são naturais em crianças seguras do amor de um pai. O Espírito Santo, ele vem e nos conscientiza de que somos filhos e ele nos faz enxergar a Deus como nosso pai. Como crianças, realmente, né? Ele nos faz ver esse pai amoroso, disciplinador, né? Esse pai fiel que é Deus para nós. Em terceiro lugar, ele nos impele a agir de acordo com a nossa posição de filhos reais pela manifestação da semelhança familiar, isto é, a conformidade com Cristo, promovendo o bem-estar da família, isto é, amando os irmãos e mantendo a honra da família, isto é, buscando a glória de Deus. O que mais acontece numa família? Nós parecemos uns com os outros, não é verdade? Eu tenho características dos meus irmãos, eu tenho características dos meus pais. E quando eu sou um filho de Deus, o Espírito Santo trabalha na minha vida para que eu me pareça com Cristo, para que eu busque ser como Deus é, busque a sua santidade, busque, né, ser um filho real dele. E ele, além de na família de Deus, eu buscar essa conformidade com Cristo, ele também promove o bem-estar, ele promove a comunhão entre os irmãos. Somos filhos de Deus, temos comunhão uns com os outros e devemos agir como irmãos. Eu até posso, às vezes, falar alguma coisa sobre um irmão meu. Né? Um irmão carnal, o Tércio e o Gerson. O Tércio é assim, tá. Mas eu não quero escutar ninguém falando deles. Eu vou ficar brava, né? Eu vou defendê-lo. Por quê? Porque o sangue fala mais alto aí na história, né? A mesma coisa é em relação aos nossos irmãos. Quando nós amamos o nosso pai e nós vemos realmente o meu irmão como o irmão,
Não como um conhecido que senta do meu lado na igreja. Não, como meu irmão. Eu penso nele, eu o amo, eu o defendo, eu o corrijo. Eu digo, olha, acho que isso aí não está muito certo, não, o pai não vai gostar, né? Já não tiveram situações assim entre vocês, irmãos? Olha, melhor você não fazer isso, a mamãe não vai gostar disso, né? O pai não vai gostar disso. Então, como irmãos, o Espírito Santo, ele trabalha na nossa vida para que a gente enxergue nossos irmãos e haja efetivamente em comunhão com esses irmãos. E o Espírito Santo tem como tarefa também nos impelir a agir de maneira que honre essa família. Nós não queremos desonrar nossa família. Como é gostoso, né? A gente dar orgulho para nossa família. Você saber que sua família se alegrou por uma conquista, por algo que você fez, por algo que você realizou. E isso é o que tem que estar presente. O Espírito Santo, ele nos impele a agir de maneira a agradar, a honrar a família de Deus. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Então, não é a partir do nosso esforço, né, de buscar sentimentos, emoções, experiências. Não, é uma ação do Espírito visível na nossa vida. E essa ação dele nos transforma realmente em filhos aprovados de Deus. O Espírito fala conosco. A quarta verdade que nós temos é que a adoção nos mostra o sentido e os motivos da santidade evangélica. Santidade evangélica, uma expressão puritana, né? Uma expressão que nós não temos um uso muito grande, um uso, né? Talvez você nunca tenha ouvido essa expressão, santidade evangélica. Mas o que é a santidade evangélica? É uma santidade diferente de uma santidade legal, regida por formas, rotinas e aparências externas, mantida assim por motivos egoístas, né? Mas uma santidade real, e que nós vemos dois aspectos dessa santidade. Primeiro, a natureza dela é simplesmente uma vida consistente a partir da nossa relação filial com Deus. É para onde o Evangelho nos leva, né? É ser fiel ao chamado de Deus. É pensar, se eu sou filho de Deus, então eu ajo dessa forma. Eu busco viver desta maneira. É uma santidade regida pelo Evangelho. Uma santidade regida pelo fato de que eu sou filho de Deus. É a minha nova natureza. É a minha nova identidade, né? E o segundo aspecto disso é que o relacionamento adotivo mostra a graça de Deus tão claramente que ele fornece um motivo para essa vida autenticamente santa. Essa é a nossa motivação. É isso que nos move. Não é a aprovação terrena. Eu vou agir dessa maneira certinha para que o pastor não me dê bronca, os diáconos, né, para que eu não seja disciplinado pela igreja. Não, eu vou agir assim porque o que me motiva é ser filha de Deus, é agradar a Deus. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5 diz: sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Né? Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E para que Ele fez isso? Para nós sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. 1 João 3, 2. E a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Verso 3.
Os filhos sabem que a santidade é a vontade de seu Pai para eles e que ela é um meio, uma condição e parte constituinte da sua felicidade aqui e no futuro. E porque eles amam seu Pai, eles buscam ativamente o cumprimento de seu propósito benéfico. Então, nós agimos da maneira que agimos, né? Porque nós buscamos agradar a Deus, porque nós somos filhos dele. Eu sempre tive, em relação ao meu pai, o que movia o meu comportamento nunca foi o medo. Eu fui uma criança, uma adolescente, uma jovem, uma mulher que nunca apanhou. Eu nunca tive medo do meu pai. Mas eu tinha um profundo senso de respeito e de agradar a ele. Eu queria que meu pai nunca ficasse triste com o comportamento meu. Né? E essa relação que baseia o nosso amor e a nossa motivação da busca da santidade é viver uma vida que agrade ao Pai. Não é um cumprimento, por isso que não é um peso. Às vezes as pessoas de fora acham que nós abrirmos mão de certos prazeres, coisas do mundo, que isso para nós é um peso, é uma coisa difícil, né? É quase como se fôssemos coitados. E infelizmente, alguns cristãos que não têm a plena consciência do que isso significa, transmitem essa ideia de vítimas. Não é fácil, mas a gente tem que viver em santidade. Não, para nós se torna fácil. Primeiro porque somos capacitados pelo Espírito Santo para fazer isso, não vem da nossa força. E segundo, porque é um prazer e um privilégio agradar ao nosso Deus. Então, é por isso que nós agimos dessa forma, né? E quando nos sobrevém situações difíceis, que nós sabemos que Deus está nos disciplinando, que Deus está nos corrigindo, que Deus está nos provando, que Deus está lapidando para que a gente seja mais santo, mais perfeito, né? Que a gente realmente adquira as características que Ele quer que nós tenhamos. O versículo de Romanos 8:28 se torna real. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes as pessoas usam esse versículo para acreditar que só sobrevém sobre nós coisas boas. Todas as coisas cooperam para o bem. Tudo maravilhoso, só vai vir coisa boa para você, né? Não. Mesmo as dificuldades, elas são propósito de Deus para te transformar e por isso elas são sim para o seu bem, né? Aquele que domina a verdade da doação tanto se firma na garantia quando recebe a bênção no dia da angústia. Eu sou filha de Deus. Ele cuida de mim. E o que me sobrevier, ele tem um propósito, porque ele me ama. Ele quer me transformar cada vez mais, que eu tenha a aparência da sua família, né? Então, eu devo receber essas bênçãos do Senhor como realmente um impulso para o meu comportamento, aquilo que eu vivo, seja um demonstrar do meu amor e da minha gratidão para com esse Deus que me adotou, que me tornou sua filha. Então, muitas vezes, as pessoas justificam, né, que a justificação, Jesus só morreu pelos meus pecados, passados, presentes e futuros. Então, não tem problema, Deus perdoa, eu posso... Se realmente Deus nos perdoa, e se a justificação traz essa liberdade para a gente da lei, a adoção, ela nos traz a responsabilidade, a obrigação permanente de fazer aquilo que é correto, que é certo, buscar a santidade de Deus, evitar ao máximo o pecado, porque Ele nos adotou. Nós temos esse privilégio e nós devemos honrá-lo e glorificá-lo por isso. O quinto aspecto que a adoção traz é a questão da segurança em Deus. Se Deus, em amor, tornou cristãos seus filhos, e se Ele é perfeito como um pai, duas coisas parecem vir em seguida. Em primeiro, a relação familiar
deve ser permanente, deve durar para sempre. Pais perfeitos não deserdam seus filhos. Deus não nos adotou temporariamente. Nós não estamos num lar temporário de Deus, né? Nós estamos no lar eterno de Deus. Então, o fato dele ter nos tornado seus filhos deve sim nos trazer a consciência da nossa segurança, de que não estamos numa corda bamba, sendo aprovados ou não aprovados diariamente para sermos descartados como filhos, mas temos a clareza de que a nossa condição de filhos é permanente, não pelo nosso merecimento, mas pelo fato de que Ele é o Pai perfeito. E, em segundo lugar, Deus fará tudo para que seus filhos sintam seu amor por Ele e conheçam o seu privilégio e segurança como membros da sua família. Os filhos adotivos, eles precisam ter essa certeza, né, de que eles pertencem àquela família. Eles precisam ter esse sentimento de que eles realmente foram adotados. E Deus, ele faz isso conosco. Ele nos diz que aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqueles que, em outras palavras, a quem Deus eternamente resolveu tomar como filhos em sua família, junto com seu unigênito, chamou, justificou, glorificou. Romanos 8, 29 a 30. Esse termo glorificou está no passado, né? Mas aqueles que ele chamou, ele já justificou e ele já glorificou. Embora vivamos na glória de Deus no futuro, aqui está no passado, né? Por quê? Porque na mente de Paulo, o que acontecerá é tão certo como se já tivesse acontecido, tendo sido fixado por decreto de Deus. Então, Deus, ele já nos glorificou. Paulo declara: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus revelado na cruz, nada vai poder nos separar disso. É isso que o Espírito Santo comunica a nós, né? A realidade desse amor, dessa adoção, dessa esperança do céu, desse amor soberano e infinito de Deus. E isso nos traz a segurança. Nós não seremos, de uma hora para outra, jogados fora, né? Deus nos adotou e nós somos filhos dele. Agora, em relação a todos esses aspectos que eu apresentei aqui, sobre a questão da adoção, o que isso se reflete no nosso dia a dia? E eu vou tomar a liberdade de realmente falar para vocês as perguntas que J. Packer coloca no final deste capítulo, porque elas foram impactantes para mim e eu sei que serão para você também. Será que eu, como cristão, compreendo a mim mesmo? Eu conheço a minha própria identidade real? Meu próprio destino real? Eu compreendo a minha adoção? Eu valorizo isso? Eu me lembro diariamente do meu privilégio como um filho de Deus? Eu tenho procurado plena certeza da minha aprovação? Eu reflito diariamente sobre o amor de Deus por mim? Eu trato Deus como meu Pai no céu, amando-o, honrando-o, obedecendo, buscando e acolhendo sua comunhão e tentando em tudo agradá-lo, como os pais humanos gostariam que seus filhos fizessem?
Será que eu penso em Jesus Cristo, meu Salvador e meu Senhor, como meu irmão também, conferindo-lhe não apenas a autoridade divina, mas também a simpatia divina-humana? Chego a pensar diariamente em quão próximo ele é para mim, quão completamente ele me entende e quanto, como meu Redentor, ele cuida de mim? Eu tenho aprendido a odiar as coisas que desagradam a meu Pai? Tenho sido sensível aos males aos quais ele é sensível? Tenho procurado evitá-los para não ofendê-lo? Aguardo ansioso pelo grande encontro familiar, quando os filhos de Deus finalmente se reunirão no céu perante o trono de Deus, seu Pai, e do Cordeiro, seu irmão e Senhor. Eu sinto a emoção dessa esperança. Amo meus irmãos e irmãos cristãos com quem convivo diariamente de uma forma de que não terei vergonha quando no céu eu pensar acerca disso. Sinto-me orgulhoso de meu pai e de sua família, a qual por sua graça eu pertenço. A semelhança da família é visível em mim? Se não, por quê? Eu sou um filho de Deus. Deus é meu Pai, o céu é o meu lar. Cada dia eu estou um dia mais próximo disso. Meu Salvador é meu irmão. Todo cristão é meu irmão também. Essas são verdades, né, que nós precisamos dizer diariamente a nós mesmos. Pela manhã e à noite, propõe aqui Packer. Diga: Deus é meu Pai, o céu é meu lar. Cada dia é um dia que eu estou mais próximo ao céu. Meu Salvador é meu irmão e todo cristão é meu irmão também. Essas 4 verdades guiando o nosso dia a dia. Deus nos humilha, Deus nos instrui, Deus nos faz seus filhos verdadeiros. Quantas perguntas difíceis para responder. Para mim foram difíceis, né? O que implica pensar que eu sou uma filha de Deus diariamente? O que isso implica no meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com Cristo, no meu relacionamento com os meus irmãos? Eu pertenço à família de Deus. Cada irmão meu pertence à família de Deus. Como é que eu estou no meu relacionamento com cada irmão? Como está a minha consciência de que Jesus viveu aqui na terra, sabe todas as coisas pelas quais eu passo, ele viveu e ele foi vencedor. E hoje ele é herdeiro, ele está na glória, e isso eu também vou viver eternamente. Quanto de consciência eu tenho disso? E o meu relacionamento com Deus, o Pai. O quanto o fato de ser filha move a minha vida de santidade, move o meu desejo de agradar a Deus, move o meu desejo de me afastar do mal, de me afastar do pecado. Tudo isso, você que se encantou, né, com o privilégio de ser filho, você também deve agora se fazer essas perguntas. Realmente, fomos amados, fomos adotados, mas isso nos traz também grande responsabilidade. Que isso tudo guie nossa vida, que você possa agora, ao final dessa lição, fechar os seus olhos e conversar com Deus. Fale com Deus, o seu Pai. Diga para Ele o que você considera que está falhando como filha. Peça a Ele que te dê forças para que realmente todos esses aspectos, né, façam parte da sua vida. E que essa semana e toda a nossa vida seja guiada pela nossa esperança de usufruirmos com nossa família a glória de Deus nos céus.
Que Deus abençoe a todos nós.